Para falar sobre esse tema, vamos só fazer um repeteco para a gente lembrar o que a gente fez até aqui. Né? A gente começou falando na primeira aula sobre como é que o século XX se inicia, e aí eu falava, olha, a Europa vivia um clima de profunda ansiedade, expectativa, otimismo, baseado na ideia de progresso, baseado na ideia de como a ciência e a tecnologia iriam nos conduzir a um futuro promissor e redentor e de felicidade para toda a humanidade. Essa era a ideia que estava generalizada, principalmente na classe média e na burguesia, né? Mas em alguma medida também na classe trabalhadora, na Europa. A gente viu também como esse período é o período da República Velha ou da República do Café com Leite, e como esse período ele vai também se iniciar de forma muito cheia de expectativa no Brasil. O Brasil tinha praticamente acabado de se tornar uma república, né? O Império acaba em 1889, ou seja, uma década apenas antes do fim do século, e o Brasil tinha todas as expectativas do que seria ele um país republicano, fora que estava já era o auge do ciclo do café. Então o Brasil estava com grandes exportações e com uma grande perspectiva no futuro. Vamos lembrar também que em 1888 tinha acabado no Brasil a escravidão, né? Então uma combinação de fatores que faziam com que as coisas fossem parecendo que seriam muito boas. Essa foi a primeira aula. A segunda aula a gente falou sobre, bom, tudo isso vai por água abaixo quando chega 1914. Quando chega 1914, as disputas imperialistas dos países europeus, principalmente os europeus, por colônias, né? E essas colônias elas iam fazer parte do projeto de crescimento econômico dos países europeus, fornecendo mão de obra barata, matéria-prima para as indústrias baratas, mercado consumidor para a produção excedente das indústrias europeias. Esse movimento é um movimento que a gente chama de neocolonialismo, né? Conhecido principalmente por um movimento chamado Partilha da África. Né? Nesse processo, França e Inglaterra têm a maioria das colônias, mas a Alemanha, a Itália e outros países começam a questionar essa liderança, esse predomínio inglês e francês, né? Os norte-americanos têm praticamente o predomínio sobre o continente americano, a América Latina, né? América Central e América do Sul, principalmente, também a América do Norte, né? Especialmente o México. A economia inglesa é muito influente aqui no continente sul-americano. Quando chega 1914, isso tudo vai por água abaixo, todo esse otimismo, por conta que estoura a guerra. E ao começar a Primeira Guerra Mundial, o que eles vivenciam um choque brutal, porque a guerra ela é muito mais sangrenta, ela é muito mais brutal do que se imaginava. E ela é mais brutal do que se imaginava por três razões. Primeiro, porque a população não imaginava que teria uma guerra. Era aquele período que eu falei para vocês, chamado de paz armada. Segundo, porque o que eles vão encontrar nos campos de batalha são tecnologias. Aquela mesma tecnologia que estava sendo saudada como fruto do progresso, ela tinha sido convertida na produção de armas também. E ela produzia, obviamente, armas muito mais letais. E a terceira coisa é que eles vivenciaram pela primeira vez na história da humanidade uma novidade chamada guerra total. O que é guerra total? Até a Primeira Guerra Mundial, uma guerra basicamente era uma sucessão de conflitos e de batalhas, e até que chegava um ponto em que ficava relativamente claro quem tinha superioridade, e aí os lados entravam num acordo de paz. Quem
tomava da Inglaterra navios ou tomava. Eram guerras pontuais e não tinham como objetivo destruir o outro país. Elas tinham como objetivo tomar determinadas localidades, determinados territórios, determinadas atividades econômicas desse país. Perceba? A Inglaterra, quando faz uma guerra com a França, não quer acabar com a França. Ela quer tomar da França pedaços da França, setores econômicos da França, questões estratégicas. Assim era uma guerra até aqui. Então, quando Troia lutou com Atenas, na Grécia Antiga, eles não quiseram acabar com a cidade, eles quiseram conquistar a cidade. É bem diferente. Quando Roma lutava, Roma não tinha como objetivo acabar com o povo inteiro. Roma tinha como objetivo vencer o exército, dominar esse povo e escravizar esse povo. Para isso ele precisava estar vivo. Percebam? Quando a gente chega na Primeira Guerra Mundial, só um pouquinho, Gustavo, a guerra total, ela diz o seguinte: a gente só sai daqui quando morrer a última pessoa desse país. Quando a gente não deixar mais nada em pé. A gente acaba com tudo. E ela é uma novidade, então. As pessoas elas não imaginavam que a coisa chegaria nesse ponto, tá certo? E é aqui que a gente começa a tentar entender o fator Rússia nessa história. Mas eu deixo o Gustavo perguntar e aí eu continuo. Você pode explicar rapidinho, novamente, o que é a guerra total? Posso. Guerra total, ela é um conceito novo que nasceu na Primeira Guerra Mundial. Ela foi vista, Gustavo, de forma geral, duas vezes ao longo da humanidade, da história da humanidade, na Primeira e na Segunda Guerra. Todas as outras guerras, elas não foram guerras totais, né? O que a guerra total ela é? Para você entender o que é a guerra total, você precisa entender o que não é a guerra total. Como é que era a guerra antigamente? Dois países entravam em guerra, eles se enfrentavam num conjunto de batalhas, e aí chegava uma hora que ficava mais ou menos claro quem ia ganhar a guerra. Então, as tropas da França estão mais bem posicionadas, têm conseguido avançar mais, têm conseguido impor mais baixas para nas tropas inglesas. Logo, a França vai ganhar. Então, a França oferecia para a Inglaterra um tratado de paz, um acordo de paz, um acordo de rendição. A Inglaterra aceitava, ela percebeu que ela vai perder a guerra, ela aceitava esse acordo. E nesse acordo, o que ficava determinado? A França dizia assim: eu quero 50% dos navios da Inglaterra. E a Inglaterra vai ter que ceder. Eu quero dominar agora as colônias inglesas. Então, em vez dos Estados Unidos da América serem da Inglaterra, agora eles vão ser franceses. E a Inglaterra olhava aquilo e falava assim: tudo bem, vou aceitar, porque não tem muito o que fazer. Ou então a Inglaterra falava assim: não, eu não aceito, vou continuar lutando. Aí a França pegava e oferecia um tratado de paz um pouco menos humilhante. Falava assim: não, tá bom, então vamos lá, ó. Eu quero só 30% da marinha inglesa para mim. Aí a Inglaterra falava: tá bom, agora beleza, agora a gente fecha. E eles acertavam um acordo. Isso é um acordo de paz, de uma guerra que não é total. Ela tem como objetivo dominar um lugar. E aí eu expliquei, eu falei: ó, Roma, quando dominava um povo, ele não queria acabar com aquele povo inteiro. Roma queria dominar aquele povo para poder escravizá-lo. Vamos pegar o caso dos judeus, né? Na época da antiguidade, que foi uma região dominada por romanos. Bom, Roma não acabou com Jerusalém. Roma simplesmente dominou Jerusalém e escravizava os judeus. Era isso que ela fazia. Portugal, quando invadiu o Brasil. Bom, Portugal não tinha como objetivo eliminar toda a população indígena, apesar de ter quase conseguido. Não era esse o objetivo central. O objetivo central era escravizar os indígenas, era tomar as riquezas daquele lugar. Isso é uma guerra não total. Era assim que funcionava normalmente. Quando chega a Primeira Guerra Mundial, não é isso que se encontra. Se encontra um contexto de guerra total, ou seja, os ingleses só vão tirar o pé da Alemanha quando eles matarem o último alemão. Os alemães só aceitam se retirar da França
quando eles tiverem matado o último francês, o último inglês e tiverem destruído absolutamente tudo. Então esse é um campo de batalha que não tem nenhum espaço para negociação. A negociação é a derrota. Ou a gente derrota o inimigo, ou vai ter guerra e ela vai continuar acontecendo. Por isso ela é mais brutal. Então a combinação tecnologia, a combinação nacionalismo, que eu falei para vocês, que estava muito presente nessa época, a combinação disputas econômicas, mais a guerra total torna esse negócio muito mais sangrento. Então vamos pegar um exemplo. O Napoleão Bonaparte, durante a Revolução Francesa, ele ficou em guerra na Europa inteira por mais ou menos 15 anos. 15 anos sem parar de guerra, de 1800 a 1815, exatamente um século antes. Durante esse período, morreram, em média, 500 mil pessoas. É muita gente, certo? A Primeira Guerra Mundial durou 5 anos. Morreu, em média, 6 a 7 milhões de pessoas, ou seja, mais de 10 vezes. Aqui vocês têm uma noção de proporção, que é uma guerra total. Ela é isso, ela é a brutalidade no seu limite. Então, se você está numa guerra normal, Alisson ou Gustavo, bom, você e o Gustavo são pessoas que seriam alvos numa guerra, porque vocês são homens jovens, vocês podem ser potencialmente soldados. Mas eu, a Camille e a Alissa, não. Nós não importamos, porque eu já sou um velho. A Camille e a Alissa são mulheres, então elas tradicionalmente não lutavam. Quando uma guerra não é uma guerra total, elas não estão, e eu também não estou no alvo. Nós vamos ser escravizados, nós vamos trabalhar para sustentar o vencedor. Só isso. Numa guerra total, não. Nós vamos receber bombardeio na nossa cidade. E nós vamos morrer também. Essa é a novidade. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, sim. Agora Beleza. Então, esse é o contexto. No meio dessa história toda, a gente precisa entender o fenômeno Rússia. E para entender a Rússia, a gente precisa primeiro fazer alguns exercícios para entender a Revolução Russa. A primeira coisa que a gente precisa fazer para entender um pouco a Revolução Russa é retirar algumas mitologias que existem sobre a Revolução Russa. E qual é a mitologia? A Revolução Russa é a última grande revolução que a gente teve. Né? A última não quer dizer que será a última. Provavelmente não será. Quer dizer que é a última que a gente teve nesse passado recente. Né? Então, porque ela é a última, ela é muito ainda presente nos nossos imaginários, ela é muito presente nas nossas discussões políticas, ela é muito ainda capaz de gerar polêmica, disputa, torcida. E o que a gente deve fazer é evitar isso. A gente deve tentar olhar para a Revolução Russa como um evento científico, tá certo? Essa é a primeira coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí a gente pode conseguir olhar para as coisas efetivamente. Vamos tentar entender algumas coisas aqui. Quando a gente olha para a história e para o passado, da perspectiva histórica, a gente está olhando de uma perspectiva científica, certo? Tudo bem? Sim ou não? tudo certo. Sim. Tudo certo? Se a gente está olhando de uma perspectiva científica, vejam só. A gente não está procurando aqui heróis, a gente não está procurando aqui vilões, a gente não está procurando aqui bandidos, nem mocinhos. Por quê? Porque a gente já sabe que não tem nada disso na história. Herói, mocinho, bandido, vilão é na Marvel que tem. Né? Aqui a gente vai ter gente. E as pessoas fazem coisas maravilhosas e, às vezes, completamente reprimíveis. Tá certo? Então a primeira coisa é isso, sem muitas emoções. Você vai olhar para o passado simplesmente para olhar como ele foi. Ponto. Essa é a primeira questão. Porque isso evita você precisar ficar debatendo assim, mas a Revolução Russa estava certa, a Revolução Russa estava errada, a Revolução Russa foi boa, a Revolução Russa foi má. Pessoal, isso pouco importa. O que importa é que a Revolução Russa existiu. Para historiadores, para quem está estudando história, de uma perspectiva científica.
Porque a gente não pensa isso. Se a gente fala assim, Roma foi bom, Roma foi ruim, Roma foi legal, Roma devia ter existido, Roma não devia ter existido, a gente não faz essa pergunta. A gente fala, bom, Roma existiu. O que eu posso entender sobre aquele cenário? Essa é a primeira coisa. Então prestem bastante atenção nisso. Ninguém aqui está procurando herói, mito, nada disso. Segunda coisa importante. Vamos entender o que é um processo revolucionário. Um processo revolucionário, a gente usa a palavra revolução de forma às vezes muito corriqueira. E isso não dá para a gente exata ideia das coisas. Então a gente fala assim, esse tênis é revolucionário, esse computador é revolucionário, esse programa é revolucionário, essa banda de música é revolucionária. Na verdade, as coisas normalmente são no máximo inovadoras, são novidade, mas elas não são revolucionárias. Revolucionário é um processo, uma revolução é um processo que muda completamente a forma de vida num determinado lugar. Veja, a história se desenvolve exatamente assim, de revoluções em revoluções. Então vejam só, uma determinada sociedade se desenvolve, se cria, se estabelece, aí ela começa a ter uma série de crises e tensões, e essas crises e tensões vão se intensificando, até que chega uma hora em que explode uma revolução, e aquela sociedade é deixada para trás. Nasce uma nova coisa. Foi assim, por exemplo, quando os homens do período paleolítico deixaram para trás e passaram a viver no mundo neolítico. Foi assim quando as sociedades de nômades passaram a ficar sedentárias e fazer agricultura. Foi assim quando essas tribos se organizaram e começaram a viver em cidades, como por exemplo na Mesopotâmia e no Egito. Foi assim com o surgimento da Grécia e do escravismo. Foi assim quando Roma conquistou toda aquela região do Mediterrâneo, da Europa e do Oriente Médio. Foi assim quando Roma acabou com as invasões bárbaras e com a falência do Império Romano, com a expansão do cristianismo e a crise da escravidão. E surgiu a Idade Média. Foi assim quando a Idade Média entrou em colapso e surgiu a Idade Moderna. Foi assim quando a Idade Moderna se encerrou e surgiu a Idade Contemporânea durante a Revolução Francesa, Inglesa, Norte-Americana. Esses são processos efetivamente revolucionários. Mudam o mundo, põem o mundo de cabeça para baixo. Antigamente tinha rei, tinha nobreza e tinha clero. Veio a Revolução Inglesa, Francesa e Norte-Americana e virou isso completamente. Ninguém mais hoje acha normal ter um rei que manda em tudo. Pergunta: esses processos que são tão importantes, que eles mudam tudo, eles normalmente são pacíficos ou eles são profundamente violentos? Profundamente violentos. É óbvio, eles são sempre profundamente violentos. Essa violência às vezes é mais física, o Alisson, por exemplo, como na Inglaterra, em que os caras vão cortar a cabeça do rei. Essas violências às vezes são menos físicas. Por exemplo, quando você tem um grande salto tecnológico, como a Revolução Industrial. Não é um tênis novo, é toda a economia do mundo que mudou de uma vez, de uma hora para outra. Talvez um dia a gente fale da revolução da internet, por exemplo. Isso sim talvez seja uma revolução, a gente ainda não sabe, ainda está muito novo para a gente poder avaliar isso. Tá certo? Muda completamente o jeito de uma sociedade se organizar. Esses são processos gigantes, extremamente violentos. Talvez daqui a uns 50 anos a gente perceba que o mundo que saiu depois da pandemia de Covid-19 foi um mundo totalmente diferente. Talvez. Não parece, por enquanto, que será assim. Mas talvez. Mas veja o saldo. Já tem 3,5 milhões de mortos no mundo. Essa pandemia está deixando, por enquanto. Só por enquanto. Ou seja, são processos extremamente brutos. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ouvir coisas do tipo, mas teve uma super violência na Revolução Russa. E eu sempre dou risada e falo assim, é sério? Então me diz aonde é que teve uma revolução efetivamente e não foi violenta.
Aí as pessoas falam assim, tipo, na independência do Brasil. Eu falo, bom, mas vamos comparar. A independência do Brasil é mais ou menos assim. Portugal era dona do Brasil, e aí o Brasil ficou independente, e quem virou o imperador do Brasil era o herdeiro do trono de Portugal. Não é bem uma revolução, né? É uma briguinha. Teve uma briga ali do filho com o pai. Não é uma revolução. Uma revolução é o rei ser chutado, cortarem a cabeça do rei, e um cara que era um camponês virar líder na França. Aí a gente está falando de uma revolução. Uma revolução é ter um Império Romano um dia e de repente não tem mais Império Romano e todo mundo está morando no feudalismo. Isso é uma revolução. Eu estou dizendo isso para que vocês, quando ouvirem coisas do tipo, mas teve tanta violência, teve toda a violência que vocês ouvirem falar mesmo. Até foi bastante pacífica, perto do que poderia ter sido. Mas teve bastante violência. Eu vi uma história, vi na Disney lá o filminho da Princesa Anastácia e mataram ela. É verdade, nas revoluções, uma das coisas que eles faziam era matar a nobreza. Beleza? Só para a gente entender como é que a coisa se organiza, senão a gente vai ficar pensando em mitologias. E essa mitologia ela tem como objetivo defender um lado e outro do ponto de vista da propaganda política. É isso. Tudo bem até aqui? Tudo bem, sim. Sim. Beleza, então. Então, isso é para clarear a nossa cabeça. Clareiem aí a cabeça. Bom, a próxima coisa que a Revolução Russa coloca para gente. A Revolução Russa é a primeira revolução que combate o capitalismo. Eu estou sendo direto agora. Ela é a primeira revolução que combate o capitalismo. Combate e, em algum momento, chega a vencê-lo. E aí ela coloca uma situação... Bom, o capitalismo era o sistema que tinha vencido lá na Revolução Francesa. Era o sistema, e é ainda hoje, o sistema econômico e de produção que predomina no mundo. E tem um debate grande aqui. O debate grande é, parte da sociedade acha que, ok, o capitalismo é o melhor sistema possível. Outra parte diz, não, o capitalismo não é o melhor sistema possível, então a gente precisa superá-lo. Bom, vamos lá. E essas duas partes vão ter posições diferentes sobre a Revolução Russa. Tá certo? Não tem nenhum problema delas terem posições diferentes sobre a Revolução Russa. Mas essas posições elas precisam decorrer de avaliações científicas e não só do que a gente gostaria que fosse. Percebe? Então, por exemplo, eu quero acreditar, vou dar um exemplo para vocês. Na semifinal da Copa de 2014, o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Eu posso acreditar que o Brasil perdeu da Alemanha porque o Brasil era mais fraco mesmo que a Alemanha, ou eu posso acreditar que o Brasil perdeu da Alemanha porque o Neymar não pôde jogar, porque ele estava machucado. Bom, o que é real? O que é real? O Brasil era mais fraco que a Alemanha, não era? O que vocês acham? Era mais fraco. Se fosse um jogador sozinho, não ia fazer tanta falta que nós perdemos de 7-1. Isso é real. O que é eu querendo acreditar e me iludir? Eu dizer assim, mas se o Neymar jogasse, a gente tinha ganhado. Isso é ilusão. Então, as nossas preferências políticas, elas não podem nos iludir quando a gente olha para o passado. Então, eu acho que o capitalismo é excelente, maravilhoso, show de bola, é um direito que você tem. Não, eu acho que o capitalismo precisa ser superado. Ok, tranquilo, é um direito que você tem. Como você vai olhar para o passado? Você vai olhar para o passado de uma perspectiva científica. Por quê? Porque quando você estuda física, você não pensa se você é de direita, de esquerda, de centro, capitalista, socialista, o que você é. Você simplesmente, quando joga uma pedra, você espera que ela caia. Se você jogou ela para cima na vertical, você espera que você sai de baixo, que ela vai cair na tua cabeça. Se você for de direita, de esquerda, de centro, tanto faz. Quando você estuda biologia, se você tiver contato com vírus, você vai adoecer. Se você for de direita, de esquerda, de centro, capitalista, socialista, monarquista, tanto faz. A mesma coisa quando você estuda história. Você precisa olhar para as coisas numa perspectiva científica. Essa é a grande questão. Tranquilo? Por quê? Porque parte do que vocês vão ouvir falar sobre a Revolução Russa não é ciência, é propaganda. Percebe o que eu estou querendo dizer? Parte de tudo que vocês vão ouvir sobre a Revolução Russa, às vezes bom e às vezes ruim. É propaganda
de gente que, ora, defende o capitalismo, normalmente vocês vão ver propaganda negativa, e gente que, ora, defende o fim do capitalismo. E aí vocês vão ver propaganda positiva. Precisa saber, quando vocês olham para os fatos históricos do século XX, por isso que eu comecei com o século XX, a gente precisa saber separar o que é propaganda e o que é efetivamente fato histórico. Tranquilo? Sim ou não? Sim, sim. Beleza, então. E aqui a gente começa a fazer um trabalho com menos emoção, com mais ciência no negócio. Bom, vamos pensar então agora na Rússia. Feito toda essa introdução, vocês já estão preparados então para não procurar heróis, combater a mitologia, já saber que vocês vão encontrar violência pra caramba nessa história, já saber que vocês vão encontrar propaganda política gigante nessa história, a gente pode ir para entender o que está rolando ali. A Rússia, pessoal, ela sempre foi uma superpotência desde a Idade Moderna, né? Ela é gigantesca até hoje, é o maior país do mundo, ela é imensa, mas muito imensa, tipo 2,5 vezes o tamanho do Brasil. Imagine isso na Europa, que é composta normalmente por países pequenos, territorialmente. A Rússia está isolada. A parte mais conhecida da Rússia está em território europeu, mas não toda. Tem uma parte considerável da Rússia que está em território asiático. Os europeus sempre olharam para a Rússia com muito desdém, muito preconceito, mas os russos são um império importante, né? E eles se tornam ainda mais importantes no final do século XVIII, porque a Rússia vai ter alguns reis, e eu vou começar usando a expressão errada, tá? Reis não é o termo correto. Eles têm alguns reis que eles são iluministas, eles são esclarecidos, eles estudaram o iluminismo. Eles estão mais preparados para lidar com as propostas e as ideias iluministas do que os próprios soberanos da Europa. Só que a Europa, os europeus do Ocidente, franceses, ingleses, alemães, belgas, holandeses, portugueses, espanhóis, esses caras sempre olharam para o leste europeu com muito preconceito, principalmente por conta da origem daquele povo. Os povos que vêm de origem russa, eles vêm do leste europeu, são povos de origem eslava. A palavra eslavo ela é uma palavra antiquíssima lá no continente europeu, e dela descende a palavra slave, escravos. Eram povos tradicionalmente escravizados. Eles olhavam muito mal para esses caras. E durante a Revolução Francesa, a Rússia vai ter um papel fundamental. Qual é o papel da Rússia? São os soldados russos, é a tropa russa que vence o Napoleão Bonaparte e que encerra a Revolução Francesa. Vejam, o Napoleão Bonaparte, representando a Revolução Francesa, expande a Revolução para toda a Europa. Estou falando aqui de 1810, 1805, 1815. E ele avança e invade praticamente todos os países da Europa e derruba todas as monarquias e implementa governos monarquistas ou republicanos a favor da Revolução Francesa, liderados sob o comando dele, que era o imperador. E na Rússia a coisa é um pouco diferente, ele é derrotado. Ele perde a guerra. E quem um dia tiver tempo e paciência, mas vai aproveitar bastante seu tempo, pode ver isso num romance fantástico chamado Guerra e Paz, de um camarada chamado Leon Tolstói, né? É simplesmente magnífico assim a forma como ele descreve a guerra. Então os russos eles são um império importante na Europa. São eles que vão conduzir a restauração europeia para a monarquia. Bom, dito isso, primeira coisa importante. A Rússia tinha um tipo de governo, e eu falei que eu ia usar a palavra errada, o rei, que era só para colocar o conceito na cabeça de vocês. Na verdade, o nome do soberano da Rússia chamava Czar. Escreve C-mudo Z-A-R. Czar. Né? Ele era o imperador. Era isso que ele era. Tinha, às vezes, inclusive, czarinas, né? Como a Catarina, da Rússia. Mas normalmente homens. O czar,
Ele era uma figura meio imperial, essa é a primeira coisa. Outra coisa importante, a economia russa era uma economia ainda muito pouco voltada para a industrialização. A Revolução Industrial não chegou ainda na Rússia no século XIX. Estava chegando muito lentamente. A Rússia se mantinha um país praticamente agrário. Praticamente agrário. A nobreza russa era uma das nobrezas mais ricas do mundo. Ela tinha, inclusive, se dava ao direito de ter vários palácios onde ela passava. O rei, o czar na Rússia, ele tinha o lugar onde ele administrava o país, né? Às vezes ele estava em Moscou. Ele tinha o palácio de verão, a residência de verão, que ficava em São Petersburgo, tá certo? Que é uma cidade belíssima, inclusive. Eles eram podres de rico. Só que a população russa vivia ainda num regime semi-feudal. Prestem bem atenção nisso. Os russos viviam num regime semi-feudal quando o século XX estava começando. Agora eu saí de lá do século XIX e estou chegando perto do século XX. Quando o século XX estava começando, o Brasil já tinha acabado com a escravidão. Olha o Brasil que é atrasado, hein? O Brasil já estava ficando republicano. Os Estados Unidos da América já tinham feito a independência fazia 150 anos. A Europa estava toda industrializada. A Revolução Francesa tinha acabado com o clero e com a nobreza no poder. A Idade Média já tinha acabado, fazia 400, 500 anos. E a Rússia vivia num contexto com seus camponeses em condições semi-feudais. Tinha até alguns donos de terra que eram meio senhores feudais. E tinha um imperador. Vocês estão entendendo que o sistema político desse país é um sistema político muito particular e que estava muito atrás do que estava rolando no restante do mundo? Sim. Beleza. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender por que a revolução acontece lá. Vocês vão falar, por que na Rússia esse negócio pegou? Porque, cara, na Rússia as coisas eram muito mais difíceis para o povo. Veja, o povo inglês tinha acabado com o absolutismo em 1640. O povo russo estava vivendo o absolutismo em 1900. Dá para ter uma proporção de 250 anos, pessoal. É como se daqui em 2300, nós estamos em 2021, imagina 2300, ter um lugar que ainda não chegou computador. Conseguem imaginar isso? Vocês vão achar? Não. É isso. Entendeu? É um lugar que não tem computador ainda. A Rússia ainda é feudal. E aí o que vai acontecer é que ao longo do fim da segunda metade do século XIX, está rolando na Europa um movimento de organização dos trabalhadores. Os trabalhadores eles estão se organizando num negócio chamado sindicato, num negócio chamado partidos políticos. E por que os trabalhadores estão se organizando? Porque eles perceberam uma coisa importante. Eles achavam, durante a Revolução Francesa, que todos os problemas deles seriam resolvidos no momento em que eles derrubassem a monarquia absolutista. Na hora que o rei caísse, a revolução seria capaz de levar os ideais da revolução. Lembra? Liberdade, igualdade, fraternidade. Que a vida dos trabalhadores mudaria, melhoraria. Era só trocar o sistema político. Só que o que aconteceu? Trocou o sistema político, a burguesia assumiu o poder, os trabalhadores começaram a trabalhar nas indústrias, mas a vida deles não melhorava. O que se tinha efetivamente na Europa eram os trabalhadores vivendo em condições de profunda miséria, de extrema pobreza. E aí eles começaram a se perguntar o seguinte: a gente mudou o sistema político, mas o sistema político não fez a gente melhorar de vida. Ou quem conseguiu melhorar, melhorou muito pouco. A gente precisa se organizar e pressionar os patrões para que eles comecem a abrir o cofre, eles comecem a nos dar mais dinheiro. E assim os sindicatos começam a se organizar e fazer greves, por exemplo, para arrancar dinheiro do patrão. A lógica de uma greve é exatamente essa.
Então, a Camille e a Alice se tornam médicas e elas trabalham num hospital, e esse hospital, o dono é o Alisson. E o Alisson paga um salário de miséria para Alice, para Alice e para Camille. E elas falam assim, pô, mas não dá, cara. A gente é que atende os pacientes, a gente é que cuida dos pacientes. O Alisson fica com todo o dinheiro e a gente não ganha nada. O que a gente precisa fazer? E aí elas falam, vamos fazer uma greve. Porque se a gente fizer uma greve não vai ter paciente. Se não tiver paciente, o Alisson não consegue cobrar. Se ele não conseguir cobrar, ele não tem lucro. Ele perde dinheiro. E aí, percebendo que vai perder dinheiro, ele vai sentar para negociar com a gente. Qual é o segredo dessa história? Bom, o segredo dessa história está baseado em duas coisas. Uma, na percepção de que quem faz efetivamente esse hospital funcionar é a Alissa e a Camila, que são as médicas. E a outra percepção é que essa coisa só vai dar certo se as duas fizerem a greve. Se uma só fizer a greve, o Alisson continua conseguindo atender os pacientes. Percebe? Os trabalhadores começam a se organizar e fazer exatamente isso. E adivinha o que acontece? O Alisson realmente senta para negociar. Os trabalhadores percebem isso. Ele senta para negociar. É claro que antes ele manda as tropas do exército, ele manda as tropas da polícia, ele manda o governo, ele tenta pressionar, chantagear, prender, ameaçar esses trabalhadores para ele não precisar pagar mais dinheiro. Mas na hora que ele não consegue fazer isso, e às vezes ele conseguia evitar uma greve, e às vezes ele não conseguia. Quando ele não conseguia, ele era obrigado a negociar. Os trabalhadores na Europa, então, estão começando a falar o seguinte: o nosso problema não é só o sistema político, porque nós mudamos o sistema político. Nós conseguimos acabar com o feudalismo, nós conseguimos acabar com a monarquia absolutista, mas nós estamos lascados do mesmo jeito. Nós continuamos vivendo uma situação de miséria. O nosso problema é o sistema econômico também, é o sistema capitalista. É isso que os trabalhadores percebem. Isso é no meio do século XIX, mais ou menos. Então a coisa começa a se organizar efetivamente. Até então, Gustavo, os trabalhadores tinham uma ideia de que bastava eles chegarem lá, a Alissa e a Camille chegavam lá, conversavam com o Alisson, e uma bondade, ela ia bater no coraçãozinho do Alisson, e o Alisson ia falar, não é justo realmente, né? Os meus médicos são tão bons, viverem uma vida tão precária, e eu viver aqui num luxo total. Eu vou dar um pouquinho de dinheiro para eles. Isso se chama socialismo utópico, era uma utopia. Com o tempo eles perceberam que isso era uma besteira. O Alisson, nada amoleceu o coração do Alisson. Ele continuava pagando o mesmo salário péssimo, cada vez pior, se ele pudesse aumentar o lucro dele. E eles começam a se organizar em partidos políticos e em sindicatos e conseguem algumas vitórias. Vejam, quando começa o século XX, em países como a França, em países como a Inglaterra, como a Alemanha, os trabalhadores estavam conseguindo coisas como, vejam aí, salário mínimo. Eles estavam conseguindo coisas como o direito a votar, o direito ao voto universal. Eles estavam conseguindo coisas como jornada de trabalho de 8 horas por dia, porque antes eram 16 horas, 12 horas. Eles estavam conseguindo coisas como evitar o trabalho infantil, porque antes tinha moleque de 8 anos dentro de uma fábrica trabalhando, perdendo mão, perdendo o dedo. As mulheres estavam nas ruas com as sufragistas, lutando pelo direito ao voto delas, lutando por direito a receber um salário digno em relação aos salários pagos para os homens. Então os trabalhadores estavam conseguindo avanços na Europa. E os patrões estavam cedendo um pouco, em parte porque eles estavam ganhando muito dinheiro com a colonização, com o neocolonialismo lá na África, na Ásia e na América do Sul e América Latina. Mas os trabalhadores estavam progredindo. E isso era um dos fatores que levava a esse otimismo todo que vocês viram eu falar. Tá tranquilo aqui? Vocês conseguiram entender qual é a sacada da história? Sim, sim. Sim. Mas a Alissa percebeu uma coisa mais importante do que tudo isso. Ela falou assim, cara, veja só. O Alisson não sabe nada de medicina. O Alisson não sabe nada de saúde pública. Mas o Alisson tem uma coisa que ele é dono. Ele é dono do prédio. Ele é dono das máquinas. Ele é dono dos remédios que tratam os pacientes. Isso fazia do Alisson um dono do hospital, ainda que ele não trabalhasse com medicina.
Ainda que ele nem fosse diretamente no hospital, ele administrava o hospital à distância, ele botou um gerente lá, ele ficava na fazenda dele, plantando cacau, se ele quisesse. Mas ele era o dono do hospital. E a Alissa falava assim, puxa, mas veja só, né? Nós que somos médicos, não podemos ter um hospital, porque a gente não tem os meios de produção. A gente não tem um hospital para chamar da gente. Eu não consigo atender um paciente só sendo médico. Eu vou precisar de um leito, eu vou precisar de uma estrutura para poder atender meu paciente. É isso que está em disputa aqui. Os que defendiam que o capitalismo era o caminho correto diziam o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, no capitalismo a sociedade vai se desenvolver, a economia vai crescer, e conforme a economia for crescendo, o dinheiro dessa economia que está crescendo vai se espalhar pela sociedade, vai derramar. E derramando, vai tornar todo mundo um pouquinho mais rico. Era esse, inclusive, o motivo do otimismo no começo do século XX. Era isso que você achava. Os que estavam defendendo que o socialismo era o caminho, diziam, cara, isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer é que o capitalismo ele é um sistema que tem como característica principal a concentração de dinheiro. O dinheiro vai se concentrar em algumas mãos e os trabalhadores não vão ver o cheiro desse dinheiro, contanto, a menos que eles lutem e trabalhem por isso. A menos que eles tentem arrancar algum dinheiro desses patrões, a gente não vai conseguir nada. Essas eram as duas grandes ideias que estavam em questão. Tudo bem? Vocês entenderam quais são as duas grandes ideias? Sim. Beleza. Se você entendeu isso, você já não vai ser bobinho para cair naquelas mitologias do tipo, ah, não, mas então esses caras estavam querendo acabar com as criancinhas. Então esses caras eram os malvadões. Não. Eles estavam pensando de uma perspectiva política. A segunda reflexão interessante é o seguinte, bom, vocês acham que os caras que eram os grandes... Se a ideia dos trabalhadores era tirar algum dinheiro dos patrões, vocês acham que o Alisson ia abrir mão do hospital dele facilmente? Não. Não. Boa. Então a gente aqui já sabe que isso vai dar um quebra-pau, né? E essa cara que vai ter um quebra-pau no meio dessa história? Vai. E aí teve um monte de quebra-pau na Europa, uma porrada de quebra-pau na Europa, um monte, várias guerras, várias lutas, e a gente vai ver isso depois. O que acontece é que no meio dessa história toda tinha uma galera mais ferrada do que todo mundo, porque se a Alissa e a Camille estavam pensando em conseguir fazer uma greve para arrancar um salário do Alisson um pouco melhor, pense que o Gustavo estava lá na Rússia, e lá na Rússia ele ainda era um servo camponês medieval. Vocês conseguem notar como a vida do Gustavo estava mais difícil? Sim. Sim? E esses russos começaram a pensar o seguinte, como a gente consegue sair dessa história? Eles começam a trocar cartas com os movimentos socialistas, com os sindicatos, com os movimentos de trabalhadores, porque nem todos eram socialistas, por exemplo. Tinham republicanos, tinham vários movimentos de trabalhadores. Tá certo? Eles começam a trocar cartas e tentar entender o que eles tinham que fazer. Porque para eles ainda precisava fazer a Revolução Francesa. Eles não tinham virado nem capitalista ainda, eles ainda eram semi-medieval. Só que o czar na Rússia era esperto. Ele viu o que tinha acontecido na Revolução Francesa. Que tinham tirado o soberano do poder. Então, ao menor sinal de uma rebeldia, ao menor sinal de uma contestação, ele reprimia violentamente. Ele mandava o exército arrepiava todo mundo. Matava mesmo. Então, esse movimento que vai surgir de trabalhadores na Rússia, ele é extremamente, em primeiro lugar, agredido pelo governo, o governo é extremamente violento com eles, e por outro lado, esse movimento também é um movimento meio violento também. Não tem espaço para fazer uma greve, porque o czar manda matar. Não tem espaço para você pedir eleições, não tem eleição, pessoal, tem um imperador ainda lá. Não tem uma saída que seja muito pacífica, não tem como negociar. O czar, ele manda matar, é semi-feudal, lembra? Não tem, vamos fazer uma greve, como a Camille e a Alissa fizeram. Elas não estavam
sendo violentas. Elas estavam atingindo o coração do Alisson na economia. Mas não dava para fazer isso na Rússia. Na Rússia a coisa era um pouco difícil, um pouco mais difícil. E aí eles começam a tentar se mobilizar, tentar fazer propaganda com a população. Isso é século XIX ainda, pessoal. 1870, 1880. Eles começam a fazer propaganda com a população contra o czar e são reprimidos. Geralmente são mortos ou são presos e exilados. Eles são exilados na Sibéria. Já ouviram falar da Sibéria? Já escutei falar. A Sibéria é um lugar super agradável, pessoal. Faz 70 graus negativos às vezes. Muito legal para você ser preso. Eles não se davam nem o trabalho de construir uma cadeia na Sibéria. Eles simplesmente largavam a pessoa lá para ela congelar e morrer. Ponto. Então você era deportado para a Sibéria e ia para lá. Bom, mas a repressão era muito forte. E aí uma galera de um movimento político chamado anarquismo, né? E um dia a gente fala sobre isso, mas anarquismo não tem nada a ver com anarquia de bagunça, tá bom? Mas o importante é que eles resolveram fazer o seguinte, cara, o negócio tem que ser um pouco mais direto. Não vai adiantar a gente fazer passeata, manifestação, fora Temer, fora Lula, fora Bolsonaro, fora Dilma, fora sei lá quem, fora Dória. Não adianta a gente fazer isso aqui na Rússia. Eles falam. Os caras vão matar a gente. Só tem um jeito para a gente conseguir acabar com isso. A gente precisa matar o czar. E esses caras organizam uma série de atentados terroristas contra o czar. E tentam matar o czar, de verdade. E aí você já consegue entender a disputa que está acontecendo. Quando o czar descobre algum movimento revolucionário, geralmente eram jovens estudantes, ele manda prender esses caras e matar e jogar lá na Sibéria. Mas quando ele não consegue descobrir, ele corre o risco de sofrer uma explosão das carruagens dele no meio da rua. E essa disputa que está acontecendo. Aqui, por exemplo, no século XIX, é que nasce, inclusive, o conceito de ação terrorista. Veja, hoje para nós a ação terrorista é uma coisa muito negativa, porque ela tem como objetivo, ou ela está muito marcada na nossa cabeça com aquela explosão que mata um monte de gente no mercado, no meio da cidade, não é isso? Que a gente pensa quando a gente pensa em terrorismo? Sim. No século XIX não era assim. No século XIX, uma ação terrorista era, então, a Alissa e a Camille, elas não têm condição de enfrentar o czar da Rússia. Elas não têm condição de falar assim, ó, vamos fazer uma guerra contra a Rússia. O exército russo chega na casa de vocês, prende e mata vocês. Uma ação terrorista, então, era o seguinte: na surdina, vocês armavam uma situação para tentar matar o rei da Rússia, o soberano da Rússia. Não era qualquer pessoa a esmo. Eram os grandes oficiais, eram os grandes ministros da Rússia. E isso impunha medo no governo. Esse é o terror. E, amedrontado, às vezes o governo cedia e negociava. Às vezes não. Entende a lógica, como ela é um pouco diferente? Sim. Sim, Beleza. professor. Bom, os caras conseguiram matar o czar. Spoiler, os caras mataram o czar, eles conseguiram matar o czar. Numa explosão, eles conseguem matar o czar. Beleza. Fala, Gustavo. Só uma dúvida. O socialismo ele surge na Revolução Russa, é isso? Não. O socialismo ele surge já na Revolução Francesa. Ah, tá. Ele se aperfeiçoa ao longo do século XIX e ele vai ganhar pela primeira vez um caráter efetivo na Revolução Russa, quando você vai ter um governo efetivamente socialista, ou pelo menos dizia que era. Beleza? Beleza. É um processo que está ali, rolando. Quando a gente fala socialismo também, Gustavo, e a gente vai discutir isso numa aula específica, tem várias concepções, várias concepções. Falar socialismo não queria dizer uma única coisa, tá certo? Tinham várias ideias, várias propostas acontecendo. Mas o que importa aqui, por exemplo, é que os anarquistas que tinham alguma perspectiva, em alguma perspectiva, ideias socialistas, eles conseguem matar o czar, cara. E aí, pessoal, o que vocês acham que acontece?
Caos, talvez. Cara, os caras, no começo, é aquela baita comemoração, né, Alissa? O que tu acha? Eu acho, né? Porque esse era o objetivo. Pô, os caras mataram o Czar, cara. O Czar era um vilão que matava todo mundo, que era um terror, humilhava a população, vivia numa riqueza gigantesca, aquele povo miserável, aquela animação, aquela alegria toda. E aí, o filho do Czar assume o trono. Organiza a repressão, prende todo mundo, torna o regime ainda mais duro e mais severo, torna as coisas ainda mais intolerantes na Rússia. Fica mais difícil ainda fazer oposição a ele. E ele mantém as coisas como estavam. E aí os trabalhadores russos falam assim, onde que a gente errou? Percebam, na Inglaterra funcionou cortar a cabeça do rei. Na França, funcionou matar a família real. O sistema mudou, houve uma revolução. Na Rússia não rolou. Na Rússia eles mataram o czar, mas não aconteceu nada. Tirando o enterro do czar, assumiu o filho dele e a vida continuou igual. E eles começam a pensar, o que está acontecendo? O que será que a Rússia teve de diferente dos outros países? O que vocês acham? É louco pensar esses impasses, né? Porque, pensem, hoje a gente sabe o resultado, mas eles não sabiam. Não é doido pensar esses impasses? O que vocês acham que teve diferente na Rússia? Eles não mataram a família inteira? Eles não mataram a família inteira? Se eles matassem a família inteira, foi a Camille que falou comigo ou foi a Alice? Eu não vi. Foi a Camille. Foi a Camille? Camille, se eles matassem a família inteira, sempre aparecia um primo para assumir. Na verdade, o que aconteceu de diferente foi duas coisas. Uma é que esse não foi um movimento de massas. Não foi a população toda que foi para a rua. Foi um grupo mais rebelde que conseguiu matar o czar. Mas a população toda ficou meio alheia àquilo. A população toda não gostava do czar também. Mas ela não se mobilizou e não participou efetivamente da rua. Lembra? Na França, não, filho. Na França, o povo todo foi para a rua, para frente do palácio. O povo enfrentou o exército francês. Na Inglaterra, a mesma coisa. Então você não teve participação popular. Na França, o próprio povo invadiu os castelos dos senhores feudais e rasgou a documentação medieval, que fazia com que eles fossem servos. A segunda coisa é que na Rússia, a burguesia não participou. A burguesia não estava nesse negócio, a burguesia estava fechada com o czar ainda. E lembrem, na Inglaterra e na França, a burguesia exerceu um papel fundamental, porque ela queria tomar o poder. Vocês conseguem notar a diferença? Sim. Beleza. Percebendo isso, eles notaram isso. Eles foram todos exilados, foram presos, alguns deles foram enviados para outros países. Nesses países tiveram contato com outras pessoas, por exemplo, com o Partido Socialista Alemão, em que tinha algumas figuras lá importantes, como a Rosa Luxemburgo. E esses caras se organizam num partido. Eles falam, a gente precisa ter um partido político grande, que represente a população, que tenha influência em vários sindicatos, em várias partes da sociedade, e a gente vai precisar fazer uma revolução mesmo. Tá certo? Eles organizam o Partido Socialista Russo. Esse Partido Socialista Russo vai ser o embrião do que depois vai fazer a Revolução Russa. Nós estamos agora em 1898, quase chegando no século XX. Eles estão se organizando e tem algumas figuras que são importantes nessa organização. Por exemplo, eles vão seguir lá, o Partido Socialista Russo vai seguir uma linha teórica proposta por dois caras que eram da Alemanha, um chamado Karl Marx e outro chamado Friedrich Engels. E qual era a novidade? O Marx e o Engels tinham produzido uma reflexão científica sobre como o socialismo deveria ser. Já existiam outras teorias, mas essas outras teorias eram o que a gente chamava de socialismo utópico. Era um socialismo mais baseado numa ideia de que uma certa bondade humana nos levaria necessariamente a uma vida melhor.
O que os russos estavam falando é, não, isso não vai dar certo, a gente vai precisar arrancar isso na força, senão a gente não vai conseguir sair desse czarismo aqui, não. Esses caras organizam um partido, esse partido ele começa a fazer propaganda junto da população, é o que eles fazem. Eles vão para o sindicato, eles tentam organizar as pequenas fábricas que existiam a fazer greve e melhorar a vida dos trabalhadores, eles tentam ir para o campo e organizar os camponeses para que os camponeses se rebelassem contra os impostos que eram altos e eles passavam fome. Eles produziam jornal e divulgavam jornal pela rua, denunciando a situação de pobreza, de miséria que as pessoas viviam. Se eles fossem hoje em dia, eles iam ser youtuber, iam ter um Twitter com milhões de seguidores, denunciando as coisas. Era isso que eles faziam. Eles se organizaram e o partido começou a crescer. O Partido Socialista Russo começa a crescer. E quando chega o ano de 1905, tem uma guerra na Rússia. Eu já falei dessa guerra. A Rússia entra em guerra contra o Japão. A Rússia é um colosso, entra em guerra contra o Japão, que é minúsculo, e a Rússia é humilhada, ela é derrotada assim brutalmente pelos japoneses. Por causa de uma única coisa, os japoneses estavam já num processo de industrialização. Isso gera uma comoção gigantesca na Rússia. O Partido Socialista Russo se organiza e vai para a rua fazer a revolução. Eles criam uma série de passeatas, eles criam uma série de ações, de atos, e o povo sai para a rua se manifestando por comida, por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de um monte de coisa. Eles estão tentando derrubar o czar. Agora de um jeito diferente. Vocês estão percebendo como as coisas estão se reorganizando? Sim. Sim. Só que vocês também perceberam que organizar um partido grande, com muita gente, é muito mais perigoso do que o filho do czar que morreu. Agora ele é muito mais ligado na história. Ele está muito mais atento, porque ele sabe que ele também pode ser o próximo. Então ele reprime com muito mais brutalidade. Vocês conseguem notar aí? Professor, Oi? professor, eu fiquei com uma dúvida. Fala pra mim. O socialismo na Rússia surgiu porque os caras lá foram exilados, né? Não. Aí. Não. Ah, não? Não. O socialismo na Rússia surge igualzinho surge na Europa. Eles começam a olhar para aquele contexto e falam assim: a gente não vai adiantar só matar o rei, não vai adiantar só mudar o sistema político. Nós vamos ter que mudar o sistema econômico dessa história. O exílio faz com que eles consigam criar o Partido Socialista Russo. É bem diferente da ideia de socialismo. Era assim, ó, o Gustavo era socialista, o Alisson era socialista, você era socialista, eu era socialista, mas a gente estava tudo espalhado, cada um achava uma coisa. O Gustavo era contra as ações terroristas, o Alisson era a favor, eu e você estávamos no meio do caminho. Agora, quando a gente volta do exílio, a gente volta com a seguinte ideia: é preciso construir um grande partido, uma grande instituição que represente essas ideias. E nós vamos todo mundo se juntar no mesmo partido. É isso. Para tentar combater o czar. Então o partido entendi. é uma coisa, as ideias são outra coisa. As ideias vêm muito antes. Mas o partido que cria exatamente a possibilidade de tornar isso real, ele vem depois do exílio, depois desse problema de perseguição com o atentado contra o czar. Tudo bem? Sim. Beleza, então. Bom, quando estoura a Revolução em 1905, o que o czar faz? Ele manda as tropas do exército para a rua e manda fuzilar todo mundo. É isso que ele manda fazer. Ele manda o exército disparar contra a população. E tem um fenômeno importante nesse caso. É um dia, né, chamado Domingo Sangrento, em que morrem, assim, 500, 600 pessoas. Os trabalhadores, eles atendem ao chamado do partido. O partido fala: está na hora da gente ir para a rua, nos manifestar em defesa de melhores condições para a gente. Nós estamos sendo humilhados na guerra, nós estamos pagando uma guerra que não é nossa, e a gente precisa melhorar a nossa vida. Os trabalhadores vão para a rua, os trabalhadores, estudantes, mulheres, e são fuzilados. A repressão é brutal, o partido é colocado na ilegalidade, a liderança do partido é perseguida e é expulsa e presa. Dessas lideranças, algumas figuras são importantes, como dois caras que vão para o exílio. Um cara chamado Vladimir Lenin e outro cara chamado
Leon Trotsky, né? Cuidado, porque vocês vão ler um monte de besteira sobre esses dois caras na internet. E aí eu vou dizer para vocês o que é isso. Isso é propaganda, sempre. Vai ter coisa que vai falar que o Lenin é quase o super-herói, super-homem. E vai ter coisa que vai dizer que o Lenin é quase o diabo. No fundo, eles eram líderes revolucionários, pessoal. É só o que eles eram, líderes revolucionários, né? E como líderes revolucionários, eles fizeram coisas muito interessantes e coisas bem pouco elogiáveis do ponto de vista de condições normais. Mas isso era o que era ser líder revolucionário. É líder desse partido, professor? Eles eram líderes desse partido. Eles nem eram do mesmo grupo, mas eles eram líderes desse partido. E aqui surge o primeiro debate, Gustavo. Cara, foi um trauma gigantesco. A gente, primeiro os caras do outro movimento anterior matou o czar e não deu certo. Agora, eles conseguiram fazer o povo ir para a rua, mas não conseguiram fazer a revolução e foram reprimidos. Aqui, eles foram para a rua pacificamente, vocês estão entendendo? Eles foram para a rua fazer passeata, normal, como se faz. Greve, essas coisas. Como estava a Camille, como estava a Alice fazendo lá com o Alisson. Eles fizeram exatamente como se fazia na Europa. Tudo bem? E tomaram tiro de fuzil. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Todo partido vai ser desmobilizado e vai ser colocado no exílio, no exterior. E aqui começa um grande debate. O debate é o seguinte: de um lado, um grupo, como o grupo do Gustavo, diz assim: olha, nós não vamos conseguir fazer uma revolução, cara. Não vai dar para fazer essa revolução. Nós vamos precisar fazer um movimento lento, gradual, aos pouquinhos. Aos poucos derrubando o czarismo, mudando a lei, mudando a legislação, elegendo deputados, e aos poucos ir mudando a legislação para melhorar as condições de vida do povo. O Gustavo está dentro do Partido Socialista, mas ele está defendendo um caminho um pouco mais lento. Esse caminho a gente chama de caminho reformista. Ele quer fazer reformas na sociedade de modo que ela vá mudando aos poucos, pacificamente. E ele faz isso não é porque ele é malvado. Ele faz isso porque ele olha e fala assim: cara, a gente foi para a rua e o povo foi massacrado. Nós estamos aqui nessa situação. A nossa situação é muito diferente da situação da Europa Ocidental. De outro lado, o grupo do Alisson e da Alissa fala assim: meu, vocês deixam de ser povo. Não tem negociação com o czar. Ele vai atrair vocês para um lugar e na primeira chance que ele tiver, ele vai matar todo mundo. Ele vai fechar o parlamento. Ele não vai deixar ter mudança nenhuma. Vocês não notaram que a repressão sempre é profunda? O que a gente tem que fazer é simples. É continuar construindo o partido. Continuar fazendo com que o partido aumente. Mas, na próxima revolução, na próxima vez que a gente for fazer uma passeata, o povo precisa estar armado com arma. Quando o exército chegar, nós precisamos receber o exército a bala. Nós não vamos conseguir fazer com que o exército deixe a gente fazer uma passeata. E eles estavam se baseando numa coisa muito simples. Como é que os ingleses tinham conseguido derrubar o rei? Um exército. Fez uma guerra civil na Inglaterra, na Revolução Inglesa. Como é que os franceses tinham conseguido derrubar o rei? Com uma guerra civil também. Eles foram lá e tomaram as armas na Bastilha e enfrentaram o exército armados. Esse grupo do Alisson e da Alice é um grupo mais radical. Eles estão dizendo assim, ó, a gente precisa se preparar para enfrentar o rei, o czar, na arma. Não vai ter outro jeito. Não vai dar para fazer aos pouquinhos. E isso vai produzir... Percebam que o radicalismo deles não é um radicalismo no sentido hoje em dia da gente, que a gente fala assim, hoje ser radical parece que é uma coisa muito negativa, exagerada, de gente muito pouco prudente, pouco razoável. Mas não é essa a questão. O que eles estão fazendo ali é uma avaliação objetiva. Ou a gente vai fazer aos poucos, vai comendo pelas beiradas, e vendo se a gente consegue avançar. Essa é a posição do Gustavo, que podia ser a minha também. Ou a gente vai precisar se preparar para vencer esses caras das armas.
Então a gente vai precisar investir numa outra coisa, além de ter um jornal, além de ter um sindicato, além de ter bastante gente com a gente. A gente vai precisar treinar esse povo para lutar. Não vai ter jeito. Vocês estão notando as duas tendências que estão rolando aqui? Sim. Eles estão dentro do mesmo partido. De um lado, o grupo majoritário, a maioria das pessoas, obviamente, vão ficar do lado do Gustavo. Porque, obviamente, a proposta do Gustavo é menos perigosa, menos arriscada, aparentemente. Esse grupo é o grupo majoritário. Esse grupo majoritário vai se chamar Partido Menchevique. É o partido da maioria. É o partido que quer fazer a coisa mais gradual. Ok? Do outro lado, o grupo da Alissa e do Alisson vai ser o grupo minoritário. E o grupo minoritário tinha um nome, a minoria. A minoria se chamava bolcheviques. E o partido bolchevique é o partido da minoria. Dentro do mesmo partido, você tem a maioria que quer a reforma, você tem a minoria que quer a ação direta logo. Essa é a situação. E eles continuam trabalhando, e continuam no exílio, e continuam se organizando. E eles fazem isso por 10 anos. E o czar continua lá. E quando chega em 1914, o que acontece é que estoura a Primeira Guerra Mundial e a Rússia se enfia na guerra. Vocês estão entendendo a situação que está acontecendo na Rússia? Peraí, professor. Quando a Rússia... Foi o negócio lá. Foi primeiro a revolução dos que estavam mais para apaziguar, né? Aí teve a Primeira Guerra, né? Foi isso. Quando chega a guerra, Alissa, veja que coisa terrível. A Rússia entra na guerra junto com a Inglaterra e com a França, contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E a Rússia é massacrada na guerra. Os alemães, eles fazem o que querem com o exército russo. Eles humilham o exército russo. É um massacre. Por quê? Porque a Alemanha é um país industrializado. A Alemanha é um país do século XX. Ele está lutando contra um país do século XVIII, que é a Rússia feudal. Os soldados russos lutavam ainda do jeito que se lutava na guerra contra o Napoleão. Com espada, com cavalo, com carroça, com canhão de aquelas bolas de boliche, aquela bobajaiada toda. E os alemães lutam com metralhadoras, lutam com granadas, lutam com lança-chamas. É um massacre total. Fala. Teve guerra entre eles, é isso? Entre a Rússia e os alemães? A Primeira Guerra Mundial, lembra? São 2 blocos. De um lado, Rússia, Inglaterra e França. De outro lado, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Lembra disso? Ah, tá. Beleza? A Rússia se vê na guerra. Ela tá junto com os caras. Ela luta junto com a Alemanha, ela luta contra a Alemanha, junto com França e Inglaterra. Qual é o problema? Se vocês olharem o mapa da Europa, a Alemanha fica bem no meio entre a Rússia e a França. No meio do caminho. Então a Alemanha divide os seus exércitos e luta parte da guerra com as suas tropas. Metade do seu exército luta em território russo e metade das suas tropas luta em território francês. Na França, o que a gente chama de frente ocidental, a França também é um país industrializado, também é uma potência industrial, como a Inglaterra. Lá você tem uma guerra do século XX, é uma guerra que fica empatada. É a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Mas do território oriental, que a Alemanha chama de frente oriental, que é no território russo, o exército alemão passa por cima do exército russo. É um massacre, é uma humilhação gigantesca. A Rússia não ganha uma. Eles são completamente humilhados na guerra. Isso vai produzir um enfraquecimento político do czar. Isso vai produzir uma insatisfação gigantesca nas tropas. O exército vai ficando revoltado porque eles percebem que eles não têm arma para lutar. Eles estão despreparados para lutar. Que os oficiais russos, eles eram um monte de nobre treinado para lutar, que nem lutava na guerra do Napoleão e que não sabia o que fazer quando chegamos na batalha da Primeira Guerra Mundial. E a crise econômica vai piorando ainda mais. As mulheres têm que trabalhar, porque lembram, na Europa inteira quem assume o trabalho são as mulheres. Os homens russos estão na guerra, morrendo. A situação é completamente desesperadora. Desespero total.
E esses caras, que eram revolucionários, eles continuam mobilizando a população contra o czar. E aí acontece uma passeata de mulheres. As mulheres fazem uma passeata em Moscou contra o governo, cobrando melhores salários e condições de vida. Elas estão passando fome. E adivinha o que o czar manda o exército russo fazer? Matar. Atirar contra as mulheres. Só que agora eles estão mais preparados. Eles atiram contra as mulheres e matam realmente muitas mulheres. Só que o que o partido faz? Ele vai para a rua com um grito de ordem, com um jornal, com um panfleto, com manifestações, dizendo o seguinte: olha, esses soldados, esse exército russo, esses oficiais russos, que são muito valentes aqui na Rússia para matar as nossas mulheres que trabalham, estão tomando uma surra lá no campo de batalha. Eles são os covardes. E aí eles lançam uma campanha chamada Pão, Paz e Terra. O que é isso? A campanha Pão, Paz e Terra diz o seguinte: nós precisamos derrubar o czar, e ao derrubar o czar, nós precisamos distribuir comida para a população para acabar com a fome. Nós precisamos assinar um acordo de paz com a Alemanha. Por quê? Primeiro porque assim os nossos soldados que estão morrendo lá, os milhões, param de morrer. Segundo, porque essa guerra da Alemanha, ela é uma guerra que não tem nada a ver com a Rússia. Ela é uma guerra por colônias. Não era isso que estava acontecendo? Não era uma guerra imperialista por colônias? Não era isso que estava rolando? Sim ou não? Falem comigo. Sim. Essa guerra é uma guerra por colônias. Ela é uma guerra entre países industrializados. A Rússia nem tem indústria, quem dirá colônias. Para que nós estamos lutando essa guerra? Essa é uma guerra entre ingleses, franceses e alemães. Nós não temos nada a ver com isso. Nós entramos nessa história de gaiato. Nós estamos sendo mortos. Então a gente promete primeiro comida. Depois a gente promete paz. Nós vamos fazer um acordo com a Alemanha. Dane-se, a Alemanha e a França que se matem lá. Nós não temos nada a ver com isso. E mais uma coisa a gente promete: reforma agrária. A gente promete que a gente vai entregar terra para os camponeses que eram praticamente servos medievais. Com isso eles conseguem mobilizar a população sai para a rua. Nesse momento eles lutam juntos, inclusive o partido menchevique e o partido bolchevique se juntam, lutam juntos. Os mencheviques, que é o grupo mais moderado, conseguem o apoio da burguesia. A burguesia fala: não, realmente não dá mais para ter czar. E o que acontece é que eles assumem o poder. Chama Revolução de Fevereiro de 1917. Eles assumem o poder e começam a tentar fazer algumas mudanças graduais na sociedade russa. Eles tiram o czar, prendem o czar, tiram a família dele do poder. O exército russo não se revolta. Tem algumas confusões, algumas brigas, algumas batalhas, mas elas são pontuais. O governo caiu, o czar caiu, acabou o czarismo na Rússia. 1917, mês de fevereiro. E eles vão passar o restante do ano tentando cumprir o que prometeram, mas eles não fazem. Eles não fazem rapidamente a reforma agrária. Eles vão tentando fazer muito lentamente, porque os trabalhadores têm pressa. Eles não conseguem garantir a questão da fome e eles não se retiram da guerra. Essa é a grande coisa, eles não se retiram da guerra, eles continuam na guerra. Porque eles são pressionados pelos ingleses e pelos franceses que dizem: vocês não podem sair da guerra, senão a Alemanha vai ganhar a guerra. E eles continuam na guerra. O fato deles não conseguirem avançar rápido nessas mudanças, porque inclusive eles acreditavam em mudanças graduais, vai criar, ao longo do mês de julho, agosto, de novo uma insatisfação grande na população. Espera aí, a gente tirou o czar, fez a revolução e continuamos na mesma. E aí, em outubro, o partido bolchevique, lembra, acreditava que a coisa tinha que ser um pouco mais radical, pega em armas, toma as ruas, chega no mês de abril, mais ou menos, uma liderança deles. A liderança deles chega do exílio, né? O Lenin estava exilado na Suécia, ele chega em Moscou, ele vai organizar esse grupo, mas não é sozinho, tem um monte de gente,
né? Dentre eles, uma liderança do grupo de trabalhadores de São Petersburgo, não é nem de Moscou, é de São Petersburgo, né? Que é o Trotsky, e esses caras se organizam e fazem uma outra revolução. Eles tomam as ruas, invadem o palácio do governo, tomam o governo, expulsam os mencheviques, expulsam os mais moderados, expulsam Gustavo e Leandro, por exemplo, e falam, cara, vocês não vão mudar nada, vocês não mudam nada, vocês estão igual que estava antes, então sai daqui. Expulsam a gente e tomam o poder e dão início à Revolução Socialista de 1917, em outubro de 1917, que é o que a gente vai conhecer como Revolução Russa mesmo. Mas a Revolução Russa, então, ela é mais longa, ela começa lá no século XIX. Os movimentos revolucionários começam lá no XIX e vão crescendo até que o ano de 17 vai ser decisivo. Primeiro com a Revolução de Fevereiro, depois com a Revolução de Outubro. E o que eles fazem? Assumindo o poder, a primeira coisa que eles fazem é tirar a Rússia da guerra. Por isso que em 1917 a Rússia sai da guerra e a Alemanha quase ganha a guerra. Quem tem que entrar na guerra para equilibrar de novo as coisas é os Estados Unidos. A segunda coisa que eles fazem é tentar fazer reforma agrária. Terceira coisa que eles fazem é distribuir comida para a população e tentar acabar com o sistema capitalista. Então eles tentam tomar as propriedades das fábricas, as propriedades privadas dos grandes industriais. E isso, obviamente, vai criar um problema com a burguesia. A burguesia russa, só um pouquinho, Gustavo, a burguesia russa, ela vai fazer a mesma coisa que a nobreza francesa fez durante a Revolução. O que a nobreza francesa fez quando ela se viu sendo tirada do poder? Ela correu para outras nobrezas de outros países da Europa e falou assim, me ajuda. E a nobreza desses outros países ajudaram. A burguesia russa fez a mesma coisa, foi correndo para outras burguesias e falou, me ajuda. E qual era a dica? Me ajudem, porque se eles ganharem aqui, esses trabalhadores vão se rebelar em outros países. E isso realmente aconteceu. Na Alemanha, por exemplo, teve uma revolução. E o Partido Comunista Alemão foi derrotado. Os líderes foram mortos e na Alemanha a revolução não avançou. Mas ela aconteceu em outros lugares também. É nesse momento que começa a nascer um negócio chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou um país que vai ficar famoso ao longo do século XX, chamado União Soviética. Várias colônias, várias repúblicas, vários estados que estão ali em volta da Rússia vão acabar juntando ou sendo juntados na força, às vezes, né, pela Rússia, e vão compor a União Soviética. Ela é importante porque ela vai ser o grande rival do outro país que vai ser importante ao longo do século XX, que é os Estados Unidos. Importante aqui, percebam, o mundo está mudando. O mundo está deixando de ser um mundo basicamente dominado por ingleses, franceses, portugueses, espanhóis e alemães. Aliás, alemães não. Ingleses, franceses, portugueses, espanhóis e holandeses, porque esse é o mundo da Idade Moderna e do começo do século XIX, pelo menos inteiro. E agora esse mundo vai ser um mundo que vai disputar o capitalismo contra o capitalismo, o socialista e o capitalista, que é soviéticos e norte-americanos. É um mundo completamente diferente que vai sair da onde? Da Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial acabar, o mundo é totalmente diferente daquele mundo que começou o século XIX, o século XX. Ele é um mundo que a Inglaterra já não é mais a bambambam, que a França já não é mais a bambambam, que tem novas potências no espectro aí, e tem inclusive uma potência que diz assim, a gente quer combater o sistema capitalista. É isso que estava construído, é isso que estava mais ou menos organizado. Deixa eu ouvir o Gustavo e aí eu vou encaminhar isso aqui. Fala aí, Gustavo. A Revolução de Outubro é quando o Lenin assume o Partido Bolchevique, é isso? O Lenin assume o partido e avança com a Revolução e toma o poder. É isso. Ele assume o poder. Beleza. Beleza? Bom, dicas aqui. Uma. Aí acabou a Revolução? Claro que não. Aí a guerra continua, os russos se organizam, mas aí os países capitalistas se organizam e bancam, financiam um exército para lutar contra os russos.
o território russo é invadido. E aí a Rússia vai viver mais ou menos uns 3 anos de guerra civil. Os que defendem a Revolução Russa e os que são contra a Revolução Russa, financiados por países europeus e pelos Estados Unidos. Isso vai ser uma guerra sangrenta pra caramba, vai morrer uns 3 milhões de pessoas. E aqui, vejam, o partido bolchevique vai fazer barbárie, ele vai fazer coisas horrorosas, vai produzir extermínio, vai produzir fuzilamentos, um monte de coisa bizarra. Tá certo? Por outro lado, as tropas que são contra-revolucionárias também vão fazer. É guerra, pessoal. É guerra. Dentre as coisas que eles vão fazer é matar toda a família do czar. Como bem tinha lembrado aqui a Camille, que falou assim, opa, o negócio não era matar só um czar, era matar a família toda. E eles matam a família toda. Fuzilam a família toda. Né? É a família Romanov, a família do czar. Tá certo? Então esse é um momento bastante difícil. Por outro lado, eles vão conseguir algumas coisas, como por exemplo, garantir, expandir a escola para todo mundo, tentar alfabetizar os trabalhadores, distribuir comida. As condições econômicas do povo russo melhoram. Eles vivem numa miséria absoluta e agora eles viviam só na pobreza. Porque essa é uma coisa importante quando vocês virem e ouvirem falar sobre isso. Vocês vão dizer assim, ó, mas o povo russo sempre ficou pobre, ele nunca conseguiu ser rico. É verdade. Mas a Rússia nunca foi a Inglaterra. A Rússia era um país pobre mesmo. Só que você tinha gente miserável que agora ficou pobre. Então imagine assim, um cara que mora na rua, debaixo de uma marquise, e agora ele tinha um barraquinho para ele morar e tinha uma marmita. A vida dele melhorou? O que vocês acham? Melhorou. Melhorou 800%. Melhorou muito, meu filho. Você não tem nem ideia do que é dormir na rua, numa marquise, no frio. Melhorou demais. Beleza? Então essa é uma coisa importante. Outra coisa importante, porque esse vai ser o grande debate sobre a Revolução Russa e o capitalismo. E ele é um debate meio bobo, mas é importante que vocês percebam. De um lado, os que defendem o capitalismo vão dizer assim, olha, o capitalismo tem desigualdades, tem miséria, tem muita pobreza, tem fome, tem tudo isso que vocês já conhecem. Vocês vivem numa sociedade capitalista, vocês estão vendo as pessoas passando fome pela rua. Mas ele tem liberdade. As pessoas são livres, elas podem fazer o que elas bem quiserem, elas podem emitir suas opiniões, elas podem ir e vir, elas podem comprar o que elas bem entenderem, tudo mais. E obviamente essa liberdade é uma liberdade de brincadeira, assim, não é de verdade, porque se você não tem dinheiro nem para comer, você não é livre para nada. Certo? O morador de rua não tem liberdade nenhuma, ele tem a liberdade de dormir numa marquise ou na outra, mas ele não pode entrar num restaurante e pedir uma comida. Ele não pode tomar um banho na hora que ele quer, porque ele não tem um chuveiro para ele tomar banho. Tudo bem? Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim, sim. Então, na sociedade capitalista tem liberdade quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, aí a liberdade é um pouco menor. Mas tem alguma liberdade. Esses são os defensores do capitalismo. Os defensores do socialismo diriam o seguinte, olha, aliás, os defensores da Revolução Russa, que é diferente dos defensores do socialismo. Os defensores da Revolução Russa diriam o seguinte, é verdade, lá na Rússia não tinha liberdade, os caras criaram uma ditadura. Era uma ditadura lá. Pronto. Não tem liberdade, não escolhe nada, não vota. O partido bolchevique determina como as coisas serão. Tá certo? Você não vai ter direito de ficar falando o que você quer, você não vai poder falar mal do governo, você não vai poder ficar expressando suas ideias livremente. Mas é o seguinte, aqui ninguém passa fome. Aqui ninguém mora debaixo da marquise. Aqui ninguém deixa de ter atendimento médico no hospital. Bom, vamos lá. E aqui está o grande dilema, que é, às vezes, a gente ser convidado a escolher entre uma coisa ou outra. Mas qual que você prefere? Você prefere comida sem poder ter condição de questionar o governo, ser livre para tomar as suas próprias escolhas? Ou você prefere ser livre e não ter o que comer? E essa é uma escolha tola. Porque é possível que você tenha as duas coisas, né? Ou não? O que vocês acham? Eu acho que sim. Você percebe? Então, durante muito tempo, houve um debate bobo, porque
então a gente devia defender a Revolução Russa. Bom, a Revolução Russa, ela tem efetivamente avanços e méritos, né, de tirar o povo da condição servil, feudal, de melhorar um pouco as condições daquele povo, de levar a escolarização para aquele povo, de tornar a Rússia um país hoje desenvolvido, né? A Rússia hoje tem uma boa ciência, é industrialmente importante, né? Mas sem problemas muito sérios de você não ter democracia, liberdade, nada disso. Isso é muito sério. De você ter prisões assim contra os opositores do governo. Quem era contra o governo era preso. Ponto final. Bom, é verdade também que no czar também era preso. Por outro lado, você tem o outro lado. Você fala assim, mas então lá nos Estados Unidos da América você tem liberdade, você pode comprar o que você quiser. Eu posso escolher se eu quero comprar um McDonald's ou um Burger King, eu posso dizer as coisas que eu quero. Mas por outro lado, se você não tiver nenhum teto para morar, você não vai dizer nada. Você simplesmente vai ficar passando o dia virando lata de lixo para tentar achar o que comer. Ou vocês já viram alguma manifestação de mendigo? Vocês já viram passeata de mendigo? Alguém já viu? Não. Por quê? Vocês já viram mendigo reclamar do governo? Usar a liberdade dele para reclamar do governo? Vocês já viram isso? Não. Por quê? Porque ele tem mais o que fazer, ele está tentando caçar o que comer. Ele não tem tempo para poder ficar tentando mudar o governo, ele está tentando garantir que ele coma e não morra de fome. E a grande discussão boba ao longo do século XX é: qual dessas duas vocês querem? Eu sempre brinco com os meus alunos quando eu dou aula no ensino fundamental, eles são menores, eu digo assim, canja com pé de galinha ou buchada? Qual que vocês querem? Qual prato que vocês preferem? O que você quer, Camila? Qual desses dois pratos você prefere? Eu não sei, eu prefiro, acho que a canja, né? Porque o pé de galinha dá pra tirar. Não, tem que comer o pé de galinha, tem que pegar ele e roer, assim, ficar chupando aquele pé de galinha até muda. Então, realmente não sei. Qual que você quer? Você gosta de algum dos dois? Nenhum dos dois. Eu prefiro ficar com fome. Eu tomo um copo d'água de boa, deixo de brigar, tomo meu copinho d'água e fico de boa e não quero nenhum desses dois. É mais ou menos esse o dilema, né? Talvez, por que a gente estuda história? Para tentar entender como que o futuro será. Uma coisa é certa, as coisas mudam, né? Certamente o sistema capitalista ele não vai ser eterno, porque o Império Romano não foi eterno, porque a Grécia não foi eterna, porque a Idade Média não foi eterna, porque a Idade Moderna não foi eterna. Vai mudar. O que vai ser? A gente não sabe. A gente não tem ideia, né? Provavelmente era melhor se fosse alguma coisa que combinasse alguma liberdade com alguma condição de todo mundo ter o que comer. A gente não precisava ver gente jogada pelo chão pela rua. Não sei. Que preservasse o meio ambiente. Acho que é o que eu imagino, como um mundo um pouco melhor, né? E vocês? Acho que a combinação democracia, liberdade, justiça social, né? Direitos básicos como moradia, alimentação, roupa, cobertor e a gente ter acesso a lazer, escola, cultura e preservar o meio ambiente é o basicão aí para pensar num mundo que fosse melhor, claro, para que ele não mude para pior, né? Tá de acordo? Vocês acham que vocês têm acordo aí? Eu concordo. Também concordo. É isso. Qual vai ser o nome disso? Eu não sei. Se o nome disso vai ser socialismo, se vai ser capitalismo, não sei. Se vai ser comunismo. O importante é que vocês percebam que a revolução, então, ela está inserida num contexto que era aquele contexto que estava lá. Era 1920, 1914. Era guerra. Vejam agora o que vai acontecer, porque toda a década de 20, eu já falei para vocês como a década de 20 era decisiva na Europa, é aquele trauma todo da guerra, é aquela destruição econômica inteira, é aquela galera virando fascista, o Mussolini levando todo mundo para o fascismo, e num país estava acontecendo uma coisa muito diferente. De algum modo, os russos estavam vivendo uma experiência diferente. De um lado, eles estavam vivendo uma experiência pouco democrática, mas também eles não sabiam muito o que era democracia, porque tinha o czar, lembra? Do outro lado, eles estavam vivendo uma situação de expansão nas condições de vida do povo. O povo estava melhorando de vida mesmo, né? Tinha lá suas perseguições políticas, tinha lá os problemas, né?
não eram problemas que devem ser desconsiderados, tinha coisa bem barra pesada. O Lenin morre, isso é uma coisa importante, a grande liderança morre, ele tem uma série de AVCs e ele morre, e quem assume o governo tem uma disputa entre o Trotsky e um outro líder, que era o Stalin. O Trotsky é derrotado, ele é mandado para o exílio, o Stalin manda ele para o exílio, e quem assume a liderança do governo da União Soviética é o Stalin, e o Stalin tem uma posição política muito brutal com quem é contra o governo dele. O Stalin praticamente vira um imperador. Ele garante as reformas, ele garante as melhores condições de vida da população, mas ele praticamente vira um imperador, vira um czar. E ele é extremamente brutal com todo mundo que é contra o seu governo. Tá certo? Ele é profundamente autoritário, extremamente persecutório, persegue todo mundo que é contra o seu governo. E quando a gente chegar nos anos 30, a gente vai ver que a União Soviética vai ter um governo ditatorial, né? Uma ditadura, né? E o mundo capitalista vai tolerar algumas coisas bizarras em nome de combater os soviéticos. Então, como é que o mundo capitalista faz? Primeiro ele tenta fazer a guerra civil, não dá certo. Os russos vencem a guerra civil. Depois eles deixam, só assim, deixa esses caras para lá e vamos tentar se reconstruir aqui, porque nós estamos tudo destruído. Eles tentam se reconstruir. Só que no meio desse movimento de reconstrução, vai nascer na Alemanha um negócio chamado nazismo. E o inimigo mortal do nazismo é os russos, é a Revolução Russa. São os comunistas russos. O Hitler fala o tempo inteiro que o objetivo número 1 do partido nazista é acabar com os comunistas russos. Então os ingleses, os franceses, os americanos, os espanhóis, todo mundo olha para o Hitler e fala assim, esse maluco ainda vai dar trabalho. Nós vamos ainda ter que ter problema com esse cara. Mas, como ele é contra os soviéticos, beleza, cara, deixa ele lá. Deixa ele lá fazendo as maluquices dele na Alemanha, porque ele não está atormentando a gente aqui. E ele vai ficar lá enchendo a vida dos soviéticos. Se chamou cordão sanitário. Era assim que eles chamavam o nazismo alemão. O nazismo alemão era como se fosse um cordão sanitário. Ele impedia que o socialismo russo se espalhasse para o restante da Europa. Então eles vão deixar que o nazismo vá florescendo. Por isso, o nazismo ele era a oposição ao governo russo soviético com Stalin, né? Por isso que aquele debate se o nazismo era de direita ou de esquerda não faz nenhum sentido. Ele mesmo dizia que o objetivo dele era acabar com os socialistas. Essa que é a grande questão. Ah, mas tem socialismo no nome do partido nazista. Tem, chama Partido Nacional Socialista Alemão. A palavra socialista aí não tem o mesmo sentido que tinha quando a gente pensa hoje no socialismo, né? Ou pensava no século XIX, ela tinha um outro sentido. É como, deixa eu pensar, dar um exemplo para vocês bom aqui. Aqui no Brasil a gente tem um partido chamado Partido da Mulher, PM, né? 78% dos membros do Partido da Mulher são homens. É verdade, eu não estou brincando. Percebam? Apesar do nome do partido ser Partido da Mulher, a maioria dos políticos que são eleitos por ele são homens. Ou aqui a gente tem um partido chamado Partido Progressista. Bom, Partido Progressista, vocês imaginam que é um partido que defende o quê? Coisas modernas, não é isso? O que vocês acham? Sim. Partido Progresso. Progressista é coisa moderna. Deve ter gente jovem lá, deve ter gente da idade do Alisson, da Camille. Bom, Partido Progressista é porque tem mais velho que existe no mundo. Tudo velho defendendo coisa de gente velha. Ou seja, o nome do negócio não quer dizer exatamente muita coisa, né? O socialismo do partido nazista não é socialismo como era na Rússia. Era socialismo no sentido de ser social, né? de da população participar. Assim o nazismo vai nascer como uma oposição ao governo do Stalin. Ah, bom. E o governo do Stalin, como é que era? Era um governo nazista? Porque
também vai surgir esse debate às vezes. O governo do Stalin era um governo totalitário. O que é um governo totalitário? É um governo que o governo ele domina todas as ações, todas as esferas da sociedade, tudo. Tudo é determinado pelo governo. E o governo persegue brutalmente todo mundo que faz oposição a ele. Brutalmente significa, inclusive, matar, significa, inclusive, mandar para as prisões na Sibéria. É terrível. Mas o governo do Stalin, ele não é um governo racista. Ele vai perseguir as pessoas por conta das suas opiniões políticas. Percebam? Ele não está baseado na ideia de superioridade racial. Pô, professor, mas dá na mesma, porque assim, no fundo as pessoas morrem. Dá na mesma, mas mais ou menos. Por quê? Porque superioridade racial é alguma coisa que você não tem como evitar. Então, o Alisson, por exemplo, se ele está na União Soviética, ele é contra o governo do Stalin, beleza, ele vai ser perseguido. Mas se ele é a favor, ele não vai ser perseguido. Ele sendo branco, loiro, moreno, negro, japonês, não importa. Na Alemanha nazista, não. O Alisson, se ele for nazista, mas ele for judeu, ele vai ser morto. Ponto. Ele pode adorar, ele pode ter uma foto do Hitler no quarto dele. Se ele for negro, ele vai ser perseguido, vai para campo de concentração. Percebam? Há uma lógica racista na ideia central do nazismo. Por isso eles não são equivalentes. Por isso eles são dois tipos de governo terríveis, mas eles não são a mesma coisa. Aprendam uma coisa para encerrar por aqui hoje. Em política e em história, às vezes o que é contrário ao que é ruim não é bom. Tem ruim, tem péssimo, tem muito ruim, tem horrível, tem várias outras possibilidades. Ah, não, fulano é ruim, então o contrário do fulano é bom. Não. Fulano é ruim e o contrário do fulano é 10 vezes ruim. Então, o governo do Stalin era um governo pavoroso. O governo do Stalin era um governo que produzia todo tipo de barbaridade que vocês puderem imaginar, mas o nazismo conseguia ser ainda pior. Essa que é a grande questão. Lembra, pé de galinha e buchada. Escolhe aí, vê o que você quer. Eu tô com a Camila, peço um copo d'água e vou tentar passar. Deu para entender, pessoal? Sim. Passei pela maioria dos assuntos, pela maioria dos temas, pela maioria das questões. Foi longa a aula, mas a gente foi até os anos 30. Vale a pena dar uma lida agora, vale a pena dar uma olhada mais pontual, que vocês vão conseguir se localizar, e com isso vocês conseguem vencer a maioria dos debates sobre Revolução Russa. Tem questões pontuais sobre como é que eles organizam a sociedade, como é que eles organizam a economia, como é que nomeia um determinado período ou outro, que não é o mais importante. O importante é vocês terem uma ideia de conjunto e conseguirem ter uma posição equilibrada, científica sobre a questão, e não uma opinião de torcida sobre o que aconteceu ou não, né? Como eu disse, vão acontecer coisas interessantes e coisas bizarras, né, nesse movimento todo, né? Vale a pena dar uma olhada, vale a pena tentar fazer os exercícios, e aí eu fico à disposição para ajudá-los nas dúvidas que surgirem mais pontuais. Aí vocês vão ter dúvidas, vão me procurar e eu vou sanando-as. Tranquilo? Beleza, professor. Tranquilo. A gente esticou muito, hein, pessoal? Desculpa segurar vocês aqui tanto tempo. Próxima aula, crise de 29 e ascensão do nazismo. É isso que a gente faz. Fechado? Show. Fechado. Então, aquele abraço para vocês, bom sábado. Estudem, né? E a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, então. Tchau, professor. Obrigada. Tchau para vocês. Deu para Bom final de semana. Tem ideia? Tem pergunta? Ficaram com dúvidas? Deu para dar uma clareada aí? No momento, pela minha parte, tá tranquilo. Então, beleza. Dá pra entender, sim. Então, beleza, Camille. Gustavo também? Alicia também? Tudo certo. Sim, tudo certo. Então, fechado. Então, tchau para vocês. Tchau, Tchau. professor. Alisson, depois